Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Rosar, eu sou professor de informática aqui no Rico Domingues Concursos. E para você que está se preparando para concurso público e pretende prestar a prova da JUSESC, Banca FEPESE, hoje a gente vai dar a oportunidade de você poder testar o seu conhecimento. Então eu trouxe aqui 15 questões que balizam muito bem essa Banca FEPESE em relação à informática para concurso público. Certo? Então, se você está se preparando para a prova da JUSESC, e essa prova vai vir esse ano ainda, já comece a se preparar a partir de hoje. Não deixe para cima da hora, comece a se preparar o quanto antes. Fechado? Então vamos lá, vamos testar o conhecimento aqui. 15 questõezinhas, a gente vai ver que as questões elas vão descendo até a 15 e a gente vai aumentando um pouco o grau de dificuldade. É assim que a Banca FEPESE trabalha. Aliás, a gente vai ver algumas particularidades da Banca FEPESE também durante o curso, quando ele acontecer. Você vai conhecer muito bem quem é o examinador da banca, como que ele se comporta, né? Quais são as várias facetas do examinador da Banca FEPESE. Isso eu conto para vocês no curso que a gente fizer da JUSESC juntos, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira questão, questãozinha de 2013, da própria JUSESC. Algumas eu trouxe da JUSESC, outras eu trouxe de outras provas, mas da mesma Banca FEPESE. A função default ou padrão da tecla F2 do Excel 2010 Professional em português, muito utilizada na manipulação de planilhas ou seja, para que serve a tecla F2 no Excel? Galera, isso cai muito em concurso público e essa é uma questão bem tranquila de se resolver. Quando a gente para estudar para concurso, a gente percebe que a banca ela cobra vários assuntos em informática. A tecla F2 é uma tecla que eu gosto muito de trabalhar com todos os alunos, colocar em edição. Eu gosto de juntar o conhecimento de Windows com o conhecimento de Excel. F2 no Windows, eu coloco em edição o nome dos arquivos, ou seja, renomeio os arquivos. E a tecla F2 aqui no Excel, o que eu faço? Eu coloco em edição a célula em questão. Olha só, coloquei ela em edição, está aqui o cursor piscando. Quando o cursor não está piscando, essa célula está em modo de seleção. Ó, modo de seleção, F2, modo de edição. Certo? Então, tendo isso como conhecimento, vamos lá, salvar a planilha não F2, editar o conteúdo da célula corrente. Vai lá na hora da prova, marca gabarito B, então, editar a célula, o conteúdo da célula corrente. Perfeito? Beleza, então. Vamos lá, questãozinha número 2. O que acontece quando você apaga da área de trabalho o atalho para um arquivo? Vamos lá. Isso aparece também bastante nas provas e a gente tem que ficar ligado. Ícone do atalho sempre terá uma seta no canto esquerdo inferior, ok? E o que tem dentro do atalho? Simplesmente o caminho para algum outro arquivo, programa ou pasta, ok? E aí tem 3 situações que a gente tem que ficar atento com essa parte de exclusão em relação ao atalho. Se eu excluir o arquivo original, o que acontece com o atalho? O atalho se mantém. Se eu copiar, ele se mantém, mas se mantém com o endereço quebrado, né? Ele se mantém ali, não é excluído automaticamente, mas se eu der 2 cliques, vai dar um erro, o Windows vai te avisar que houve um erro. Se eu copiar esse atalho para qualquer outro lugar, o que vai acontecer? O atalho vai continuar funcionando desde que o original também esteja no mesmo caminho, porque dentro do atalho eu tenho somente o caminho. E aí o que a banca está me perguntando é o seguinte: se eu excluir o atalho, o que vai acontecer com esse arquivo de atalho? Então vai lá, ó. O que acontece quando você apaga da área de trabalho o atalho para um arquivo localizado na sua pasta pessoal? Não é possível apagar um atalho, apenas o arquivo original. Mentira, né, galera? A gente pode apagar tanto um quanto o outro de forma isolada. B. Apenas o arquivo original é colocado na lixeira do sistema. Não, a exclusão, ela como se chama, intransferível, né? Então eu posso excluir esse ou esse. Não quer dizer que quando eu excluo um, exclui o outro também. Não está amarrado. Tanto o atalho quanto o arquivo original são apagados, errado.
Tanto o atalho quanto o arquivo original são colocados na lixeira do sistema, está errado. Então a alternativa correta é que me sobrou letra E, né? O atalho é colocado na lixeira do sistema e o arquivo original é mantido na pasta pessoal. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo essa parte aí. Vamos lá, então, questão número 3. Que botãozinho é esse daí? Você já conhece esse botão? Tá ali, ó. O botão do editor de texto da suíte LibreOffice tem a função de... E agora a gente começa a misturar um pouquinho de Microsoft Office com LibreOffice, certo? Então, aqui, conhecimento que é único para os dois, tanto para o LibreOffice quanto para o Microsoft Office, vai acontecer a mesma coisa. Tanto no F2, que a gente viu lá em cima, para editar células, no Excel e no Calc, né? Microsoft Office Excel e no LibreOffice Calc, F2 para editar células. E o que acontece quando eu aperto esse botão, tanto no Word quanto no LibreOffice? É esse botão aqui, pessoal, ó. Vou trazer para vocês aqui como que funciona no Word. Funciona exatamente igual lá no LibreOffice. Eu vou dar um zoom para vocês aqui, colocar uma lupa para facilitar. Olha lá, botãozinho de mostrar tudo ou mostrar caracteres não imprimíveis. Olha lá, ó. Mostrar caracteres não imprimíveis. Ele mostra, ele exibe os caracteres que não são imprimíveis, mas que eu consigo visualizar nesse modo. Por exemplo, tudo que é espaço ganha um ponto. Tudo que é quebra de parágrafo ganha o caractere de quebra de parágrafo. Ok? E aí, se eu der um tab, por exemplo, no meio do meu texto, vai aparecer aqui o caractere de tabulação. Certo? E toma cuidado, porque esse botão mostrar caracteres não imprimíveis, ele serve tanto para mostrar quando ele está ativado, quanto para ocultar os caracteres não imprimíveis. Olha lá, ó, ocultei. Certo? Então vamos lá para a questãozinha. O que faz o botão? Visualiza a impressão do documento? Não. Manipula quebras de página? Altera o modo de exibição? Exibir ou ocultar os caracteres não imprimíveis. Perfeito, alternativa correta, letra D. 4. Ao tentar remover um arquivo de um sistema Windows 7 Professional em português, utilizando a tecla Del, o Windows pergunta se deseja se mover o arquivo para a lixeira. O padrão é esse, se o arquivo cabe na lixeira, aperto o Del, o Windows vai perguntar se eu posso ou se ele, o sistema operacional, pode mover esse arquivo para a lixeira. E para excluir permanentemente? Para excluir permanentemente o arquivo sem passar pela lixeira, pode-se pressionar em conjunto com a tecla Del, a tecla. Então, olha só, aqui vai um bizu para vocês. É muito comum aparecer Ctrl e Alt nas respostas desse tipo de comando de questão. Por quê? Para tentar induzir o candidato ao erro. Com esse bizu aqui, tu não esquece mais, ó. A composição de tecla é Shift mais Del. Tu vai lembrar do S do Shift de some. O arquivo some para sempre. Perfeito? Então, se eu clicar em cima de qualquer arquivo, lembra a questãozinha anterior sobre o atalho? Se eu clicar em cima do arquivo do atalho, apertar Shift mais Del, o que vai acontecer com esse arquivo? Ele vai ser excluído de forma permanente. Não vai para a lixeira. Ele é excluído diretamente. Fábio, eu não consigo recuperar? Não. Nesse mundo de concurso público, tu não consegues recuperá-lo mais, ok? A gente sabe que na prática acontece algumas coisas diferentes. Mas lá na tua prova, Shift mais Del, some para sempre, ok? Então, ali na 4, a gente vai apontar como gabarito correto a letra B. E olha que questãozinha boa. Quando eu falo das várias facetas, que eu estava brincando com vocês ali, de quem faz as provas do examinador da FEPESE, é porque a gente se depara com uma questão dessa, em se tratando de FEPESE, para quem já conhece, e para e pensa, né? Só pode ser pegadinha. Não, galera. Eu vou explicar para vocês todos os sentimentos que existem na cabeça do examinador lá do cara que faz a prova da FEPESE, ok? É uma brincadeira muito bacana, mas eu vou deixar lá surpresa para quem fizer o curso. São todos estilos ou efeitos de fonte que podem ser empregados pelo writer em português ao utilizar a fonte Arial nesse aplicativo. Galera, seja para a fonte Arial, seja no Writer, seja no Word, eu consigo aplicar negrito
itálico e sublinhado na minha fonte, ok? Então, a alternativa correta, letra E. Todas as alternativas, né? São corretos os itens 1, 2 e 3. Vamos para 6. Questãozinha muito boa, galera. Questãozinha ótima essa daqui, ó. Vamos começar a dar uma apertada no grau de dificuldade. O Word, na versão 2010, em português, permite o controle de inserção. Olha só qual é o verbo que a banca usa. Inserir, né? Inserção de citações e bibliografia de um dado documento de forma automatizada. Assinale a alternativa que indica a guia do Word que contém os recursos que permitem a realização dessas tarefas. E aí, aquele seu colega que diz, estudar para concurso público é loucura. Estudar para concurso público, eu vou lá, estudo um mês e passo para concurso público. Ou então eu vou lá, faço essa prova e fico tentando, uma hora dá. E aí o que o cara vai fazer? O cara vai lá de bonitão e diz, inserir, né, citação bibliográfica, eu vou direto na alternativa letra A, inserir. E aí ele vai chegar em casa, olhar o gabarito e vai ver que errou. Galera, a guia inserir do Word, a gente vai ver isso de forma bem aprofundada no curso, tem várias pegadinhas, certo? E como que eu consigo, para quem já estuda um pouco mais tempo, sabe que existem várias questões em provas que cobram o recurso em relação à guia. Em qual guia está o recurso X? O recurso Y faz parte de qual guia? E eu vou ensinar para vocês a ideia de associar aquele recurso à guia, certo? Por exemplo, citação faz referência a um autor ou uma obra. Bibliografia faz referência a uma parte de uma citação que foi utilizada no teu artigo ou no teu documento de texto, certo? Então a gente começa a associar que citação faz referência, bibliografia faz referência, a gente vai lá e coloca de forma correta a alternativa letra D como guia, referências em relação a esse recurso, ok? 7. Questãozinha do tão amado Excel, né? Que a galera pira aí nas provas. Bem tranquila também, vamos lá. Excel, galera, o ponto-chave do Excel é matemática e tranquilidade. Matemática e tranquilidade, ok? Vamos dar uma olhadinha lá. Para realizar uma soma no Excel na versão 2010, em português, de um conjunto de células de uma mesma coluna, somente dos valores superiores a 15, deve-se utilizar a função, presta atenção, ele não está trazendo uma condição para ti? Qual é a condição? Eu quero somar se os valores forem superiores a 15. Então eu quero, olha o que eu falei, eu quero somar, some não, né? Some é do shift, né? Quero somar, quero fazer uma soma se algo acontecer, ok? E aí então eu vou somar um intervalo de dados, e qual é a condição se naquele intervalo de dados tiverem valores maiores do que 15. Olha lá, ó. Se isso aqui acontecer, eu vou somar esse intervalo de dados. Ok? Inclusive, essa é a sintaxe, a forma de escrita do soma C. A alternativa correta é a letra E, mas eu não ia deixar de mostrar para vocês, obviamente, como que isso acontece na prática. E eu vou falar para vocês de forma incisiva lá no curso da JUSESC, galera, Excel é prática, eu preciso praticar, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aí na prática. Eu tenho aqui um intervalo de dados, certo? Que eu criei aqui de forma aleatória, e aí eu quero somar somente os valores que forem maiores do que 15. Então vamos lá, igual a soma C, olha só. Olha lá, ó. Eu quero somar esse intervalo de dados se tiver valor maior do que 15. E aí tu vai parar e pensar o seguinte, analisa, soma esse intervalo se for maior do que 15. Esse cara soma? Não. Esse cara soma? Não. E agora? Esse cara soma? Não, galera, porque é maior do que 15. E para quem tem dúvida no maior e no menor, faz um risco, ok? Esse aqui é o maior, 7, esse é o menor, 4. Se eu quisesse incluir o 15, eu teria que colocar assim, ó,
maior ou igual a 15. E não é o caso, ele está pedindo somente os maiores do que 15. Quando eu apertar Enter nessa função aqui, eu tenho certeza que ele vai somar 20 e 25, certo? 20 e 25. Se eu mudar aqui em cima, ó, o 10 para 30, por exemplo, ele vai utilizar na soma também. Olha lá, ó, vamos interpretar a função. Soma desse intervalo se tiver valor maior do que 15. Não soma, soma. 30, ok? Mais 20, 50, mais 25, 75. E está ali, então, o resultado para vocês. Tranquilo, galera? Beleza, a gente vai ter aí questõezinhas um pouco mais puxadas também do Excel. É uma característica da FEPESE fazer algumas questões de Excel um pouco mais aprimoradas, um pouco mais aprofundadas, certo? Se você perceber, inclusive, essa questão do Soma C é diretamente ligado ao concurso que tu quer fazer, JUSESC, que está ali, ó, de 2013. 8. São todas opções válidas de exibir o conteúdo de uma pasta utilizando o Windows Explorer e o Windows 7. Modos de exibição de arquivos no Windows Explorer. Isso também é algo que a gente vê de forma mais aprofundada lá no nosso curso, mas a gente pode dar uma olhada aqui de forma um pouco mais superficial. Lá eu vou aprofundar bem com vocês. Está aqui, ó, modos de exibição de arquivos. Então eu tenho ícones extra grandes, ícones grandes, médio, pequeno, lista, detalhe, certo? Então eu tenho que saber, porque isso aqui é bem recorrente em provas de concurso. Ok? Então, ícones de extra grande a pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. E aí vamos lá então para as alternativas. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui. O que ele está pedindo para mim? Quais que são válidos? Lado a lado tem? Lado a lado tem. Então, já pega o bizu aí de responder questões da FEPESE. Eu adoro esse tipo. Quando eu estudava para concurso, hoje eu já sou funcionário público, eu gostava muito das questões, por quê? Porque me dava várias possibilidades de fazer arranjo e pelo menos me deixava numa situação onde eu conseguia chutar de forma consciente quando eu precisava. Lado a lado tem? Tem. Então eu já risco a letra D. Porque a letra D não tem o númerozinho 1, olha lá, ó. Beleza. Detalhes, tem? Tem. Então 1 e 2 obrigatoriamente tem que estar. Eu já risco a C. Risquei a C, risquei a D. Títulos, putz, não sei, vou botar um ponto de interrogação. Ícones grandes, tem? Tem. Então tem que ter 1, 2 e 4 no mínimo. Risca A, risca C e risca D. E é bem comum a FEPESE fazer isso. Ela te deixa em duas possibilidades, certo? Mas te reduz aí o percentual de chute consciente de 20%, que tu poderia acertar, para 50%, né? Mais que o dobro. Então vamos lá, galera. Lado a lado, detalhes e ícones grandes. 1, 2 e 4. A alternativa correta aqui seria a letra B, certo? Letra B. Não existe títulos. Vamos lá de novo. Olha lá, ó. Detalhes, lado a lado, conteúdo, ícones extra grandes até pequenos. 9. Tendência muito forte para esse ano de 2017 em diante agora. Mudou a versão do Windows, de Windows 7 para o Windows 10. Então agora essa tendência vai trazer muitas questões do Windows 10 para a gente. Como essa daqui que apareceu no final de 2016 para a Prefeitura de Lages. Uma questãozinha aqui, para quem não conhece o Windows 10, já se torna um pouco mais difícil. Mas depois que a gente estuda, já fica mais fácil. O navegador de internet padrão do Windows 10, quem é? E aí? OneDrive, Firefox, Opera. Galera, quando a gente estuda inclusive a parte de internet para concurso, Firefox e Opera não são da Microsoft, risca. O Windows Explorer não é navegador, risca. Então ou é OneDrive ou Microsoft Edge. E a gente vai ver então lá no nosso curso que a gente tem 2 navegadores agora no Windows 10. Nós temos 2, certo? Um deles é o Edge. Ok? Então tu vai lá e assinala essa alternativa como a correta, letra D. O OneDrive eu vou explicar para vocês de forma mais aprofundada lá no curso também o que é o OneDrive. Então o navegador padrão do Windows 10, Microsoft Edge. 10. Assinale a alternativa
que contém uma afirmativa válida sobre a diferença entre os formatos de arquivos XLS e XLSX. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Versão 2007 para frente e versão 2010 para frente, certo? Daqui para trás, ou melhor, minto. A gente tem versão 2010 e versão 2013 também, 2016. Daqui do 2010 para trás, todas as extensões de arquivos também são suportadas como XLS. Era padrão aqui, ok? Do 2003 para trás, era padrão. Mas galera, tudo aquilo que é aceito pela versão anterior também é aceito pelas versões mais novas. Tranquilo? E aí, quando é que surgiu o XLSX? O XLSX surgiu aqui, ó. A extensão que tem o X ao final, ela surgiu da versão 2007 para frente. Então, olha só, extensão de arquivo. Todo arquivo tem um nome e sobrenome. Então, se eu queria fazer, por exemplo, uma planilha do financeiro lá no meu Excel 2003, incluindo 2003 para trás, a extensão de arquivo era XLS. A partir do 2007 eu consigo fazer financeiro.xlsx. Então, essa daqui é a extensão mais nova e essa daqui é a mais antiga, certo? Fábio, o que esse X ao final aqui traz de novidade? Várias coisas. Então, traz para mim que é imune a vírus, até 75% mais compacto, o arquivo, autorrecuperação. E no caso do Excel, o XLS tinha um número menor de linhas do que o XLSX. Como assim número menor de linhas? Eu tenho um número máximo de linhas na minha planilha. O XLSX é 1.048.576. O XLS era 68.600 e pouco, que eu não lembro de cabeça agora. Certo? Então essa é uma das novidades também. Certo? Lá no curso a gente vai ver, no Word e no Excel, esse X ao final aqui tem algumas questões que a gente tem que ficar atento. Certo? Então vamos dar uma olhadinha aí na questãozinha número 10. Assinale a alternativa que contém uma afirmativa válida sobre a diferença entre os formatos de arquivo XLS e XLSX do Excel. Com base nessa ideia de que o XLS é o mais antigo, o XLSX é o mais novo, XLS é o formato mais atual? Errado, né? É o inverso. XLSX suporta um número maior de linhas por planilhas do que o XLS? Perfeito. A alternativa correta é a B. Mas vamos continuar aqui. XLSX é baseado em um formato proprietário da Microsoft e XLS é baseado em XML. Esse cara aqui, ó, ele é da Microsoft. Esse cara aqui, tanto que esse X ao final, tecnologia comprada pela Microsoft para embarcar nos arquivos do Office a partir do 2007. Ok? Então aqui está invertido também. O Excel versão 2010 suporta XLS? Suporta XLS. Porque se é mais antigo, o mais novo vai suportar. O Excel versão 2010 não suporta XLSX? Suporta, galera. Suporta os dois. Olha lá, ó, do 2007 para frente, incluindo o 10, o 13 e agora o 2016, suporta o XLSX e continua suportando o mais antigo. O Excel versão 2010 suporta XLSX? Suporta. Está aqui, ó, do 2007 para frente, XLSX. XLS suporta? Suporta também, suporta os dois. Ok? Tranquilo? Beleza, então a 10 aí a gente ficou com a alternativa letra B. 11. Questãozinha bem isolada, galera. A sintaxe ou a forma de escrita. A sintaxe ou a forma de escrita para mapear uma unidade de rede através da caixa de diálogo, mapear a unidade de rede do Windows 7 Professional em português é... Vamos fazer um paralelo aqui, ó. A minha unidade de disco no Windows, elas são todas nomeadas com letras.
de forma crescente. E todas elas, logo após a letra, tem uma contrabarra, certo? C2 pontos, contrabarra Windows, C2 pontos, contrabarra na época do XP, meus documentos, certo? E aí a gente tinha assim, ó, C2 pontos, contrabarra Windows, temos, né, até hoje, usuário, Fábio. Então eu tenho a pasta Fábio que está dentro da pasta usuário, que está dentro da pasta Windows, que está dentro da unidade C2 pontos, certo? Então, essa é a sintaxe ou a forma de escrita da minha árvore de diretórios do Windows. Como que ela se comporta, né? Diretório dentro de diretório. Se eu puxar isso para a parte de rede, galera, eu vou conseguir mapear uma unidade de rede quando eu quero, por exemplo, compartilhar duas máquinas dentro de uma mesma rede. Você e seu amigo dentro da mesma rede, aí no seu apartamento, na sua casa, querem compartilhar arquivos, não precisa pendrive. Eu consigo compartilhar pela rede, os dois estão conectados na mesma rede. Eu só preciso digitar contrabarra lá no meu Windows Explorer, o nome da máquina, que aqui ele disse servidor. Poderia ser, por exemplo, o nome do meu computador na rede, é esse daqui, ó. Ok? E aí, a pasta compartilhada, que ele está dando ali o nome de compartilhamento. Aqui eu poderia colocar contrabarra Fábio PC e poderia compartilhar com vocês a pasta Jusesc. Ok? Então, para tu achares o meu computador na rede, tu vai lá no Windows Explorer e digita exatamente o caminho e utilizando as contrabarras iniciais ali, só que eu não tenho unidade, porque é na rede, certo? Não é unidade local. E aí, para eu poder fazer essa estrutura de pasta dentro de pasta, eu também vou usar a contrabarra. Então, a alternativa correta ali é a letra A, na 11. 12. Sobre o recurso localizar e substituir. Top essa questão, hein, galera? Essa questão aí é top. Vamos ficar ligado aí que isso aí tem aparecido cada vez mais. 2016 apareceu bastante isso daí. Sobre o recurso localizar e substituir do Word 2007 em português, considere as seguintes afirmativas. Pessoal, não se espantem quando aparecer 2007. Pois é, Fábio, estou vendo que, provas de 2016 aparecendo o Word 2007. E é isso que a banca quer de ti, quer desestabilizar para ver se tu está ligado, se teu psicológico está em dia, certo? O que a gente vê no curso sobre o 2010 cabe para o 2007. E também vai caber para o 2013. E durante o curso eu vou afinando o taco com vocês para fazer os diferenciais, 2007, 2010 e 2013. Certo? Eu vou mostrar para vocês essa questão aqui no 2010. E vocês vão ver que bacana aqui essas alternativas, como é que funcionam. Vamos ler as alternativas aqui, ó. O Word permite localizar determinada formatação de fonte, substituí-la por outra formatação de fonte em todo o documento. Eu consigo localizar uma palavra, por exemplo, sol em negrito dentro do meu texto e consigo substituir essa palavra sol em negrito pela palavra sol em itálico? É isso que a banca está querendo te perguntar. Consigo. Olha lá, ó. Tecla de atalho para substituir, Ctrl U. E aí se eu vier aqui em mais, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, formatar. Todas as configurações do recurso de formatação de fonte e parágrafo que a gente vê, troca de tipo de fonte, tamanho de fonte, cor de fonte, negrito, itálico, sublinhado, eu consigo colocar como argumento de busca e também de substituição, certo? Então eu quero procurar pela palavra sol em negrito e quero substituir pela palavra sol em itálico. Beleza, olha lá, ó. É possível, certo? Sol em negrito, sol em itálico. Perfeito? Mais duas possibilidades aqui, ó. Diferenciar maiúsculas e minúsculas. Se eu setar essa configuração, essa palavra aqui não é buscada. Por quê? Diferenciar maiúsculas e minúsculas, eu quero que procure sol exatamente minúsculo, como está. Tranquilo? E se eu colocar aqui, ó, localizar apenas palavras inteiras, essa palavra aqui e essa, que tem o fragmento sol, não serão encontradas. Então, olha só, se eu deixar do jeito que está,
e procurar pela palavra sol, vai achar essas duas aqui também, como palavras para serem trocadas. E vai trocar só essa parte do meio, obviamente. Ok? Agora, se eu vier colocar aqui, ó, localizar apenas palavras inteiras, isso aqui ele não acha, ele acha somente a palavra sol. E se eu colocar ainda diferenciar maiúsculas e minúsculas, aí ele também não vai achar essa que está em maiúscula. Vai procurar exatamente pela palavra sol e todas em minúscula. Certo? Isso aí é novidade para muita gente, né? Muita gente não sabia que dá de fazer essa busca com formatação e trocar por formatação. Então, 1 está correta. 2. O Word permite realizar a pesquisa em todo o documento ou somente acima ou abaixo da posição corrente do cursor? Também tem essa possibilidade. Eu venho aqui, ó, pesquisar abaixo ou acima. Ok? Abaixo do cursor ou acima do cursor. Também existe essa possibilidade. Então, a 1 e a 2 estão corretas. Vamos para as alternativas, sabendo que a 1 e a 2 estão corretas. Risca A, risca C e risca D. De novo, o FPS deixou em duas. Te deixou com a B e com a E, né? O Word não diferencia maiúsculas e minúsculas da versão 2007 igual na 10. Permite sim, galera. Então, a 3 está errada. A gente vai ficar com a alternativa letra B. Somente a 1 e a 2 estão corretas. 13. O Word 2007 em português apresenta uma série de recursos de autocorreção. Dentre esses, pode citar-se. Estão vendo que a gente está caminhando aí para as questões mais difíceis, né? Autocorreção, agora eu preciso vir aqui em arquivo, opções, revisão de texto e opções de autocorreção. Bem puxadinha essa questão, hein? Eu tenho que saber o que tem lá dentro. Algumas coisas vocês já perceberam, né? Quando tu começa a digitar tudo em maiúsculo, olha lá, ó, corrigir o uso acidental da tecla Caps Lock. Deixa Caps Lock, abaixa a cabeça e começa a digitar. O próprio Word já percebe que tu esqueceu o Caps Lock ligado e ele mesmo já desativa. Duas iniciais maiúsculas, ele já troca para uma só em maiúscula. Se tu começar tudo em minúsculo, ele já adiciona a primeira letra da sentença em maiúsculo. Certo? Essas aí já estão mais ou menos no dia a dia, né? Aí eu tenho, além dessas, eu tenho aqui ó, usar as sugestões do verificador ortográfico automaticamente. Então ele pode trocar, né? Quando digita cabeça com 2 S, por exemplo, aperta espaço, ele autocorrige em cima do dicionário ortográfico. Vamos ver se só com essas... com essa ideia a gente já consegue matar aqui, ó. Corrigir duas iniciais maiúsculas, tem lá na autocorreção? Tem. Colocar a primeira letra da frase em maiúscula, tem lá? Tem. Realizar a substituição de texto ao digitar automaticamente, também tem. E a 4, usar as sugestões do verificador ortográfico automaticamente. Então, letra E são corretas 1, 2, 3 e 4, ok? E aí chegamos nas duas últimas aqui, cerejinha do bolo, né? E a gente dá uma respirada aqui e agora a gente vai testar se realmente tu estás afiado. Galera, função do Excel. Olha lá, ó, FEPESE 2011, Kazan Psicólogo. Eu tenho várias funções, tem a função soma, máximo, mínimo, média, tem várias funções. E eu tenho a função C. A primeira coisa que eu preciso saber da função C é como que eu escrevo essa função. E aqui eu fiz eu criei uma frase para os alunos não se sentimentalizarem com Excel, que às vezes eles se sentimentalizam, né? E trocam aqui o verdadeiro por falso. Certo? Vamos lá. Como que eu escrevo a função C? Tu vai lembrar dessa frase. Se cair, vou fazer. Certo? Se cair, vou fazer. Então, toda função C, primeiro tem a condição. Para essa condição, eu tenho uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Por exemplo, se a nota do aluno for maior do que 7, então eu tenho uma resposta verdadeira, aprovado, ou uma resposta falsa, reprovado. 5 é maior do que 7, verdadeiro ou falso? Falso, então esse aluno foi reprovado. 9 é maior do que 7, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, então esse aluno foi aprovado. Ok? 7 é maior do que 7, verdadeiro ou falso? Falso, então esse aluno foi reprovado.
Tranquilo? Então eu sempre vou ter uma condição e para essa condição eu tenho uma resposta verdadeira ou uma resposta falsa. E aí agora então a gente vai ver esse C aqui, ó. Esse C aqui é top. Questão de grau de dificuldade máximo agora, hein? Assinale a alternativa que indica corretamente o resultado da fórmula abaixo. Eu vou trazer para cá esse C, ó. Igual a C. O que eu tenho em A1? Já vai substituindo. Em A1 eu tenho 10. O que eu tenho em A2? Em A2 eu tenho 30. Olha lá, galera. Eu tenho uma condição. Para essa condição eu teria uma resposta verdadeira e uma resposta falsa, que a priori estariam aqui, certo? Separado por ponto e vírgula. A função C, de novo, é paciência em matemática, galera. É raciocínio lógico agora, né? Que está dentro da matemática ali. Paciência, galera. Vamos lá. A função C, ela se torna fácil pelo seguinte fato. 10 é maior do que 30, verdadeiro ou falso? 10 é maior do que 30, falso. Então não vai trazer para mim na tela aquilo que está aqui. Vai trazer na tela para mim aquilo que está aqui. Como resposta, lembram? Nota maior do que 7, aprovado ou reprovado. 5 é maior do que 7, verdadeiro ou falso? Falso, vai trazer o reprovado e não o aprovado. Ok? Então ele não traz a resposta que está aqui, ele traz a resposta que está aqui. Então olha só, condição, vou até maximizar um pouco mais aqui. Aí, agora ficou top. Condição, resposta verdadeira, depois do primeiro ponto e vírgula, e daqui para lá, resposta falsa. Fábio, mas a resposta falsa é um C. Sim, a resposta falsa, que é o que tu está procurando, é um C. Vamos puxar esse C aqui para baixo. Como se estivesse ali, ó. C. O que está em... Estou fazendo esse cara aqui, ó. Essa parte agora. Se o que está em A2 for maior do que o que está em A3, A2, 30, maior do que 20. Vamos lá, galera. Condição, resposta verdadeira, seguida por um ponto e vírgula, resposta falsa. Perfeito? Olha só. 30 é maior do que 20, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acabou a questão, galera. É o que está em A2. O que eu tenho em A2? 30. Venho aqui nas alternativas e marco letra C. Como assim, Fábio? Pô, eu testei essa condição. Essa condição, ela é falsa. Esquece o verdadeiro, eu não uso o verdadeiro. Pula para o falso. Porque essa condição era falsa, então eu tenho que ativar essa outra função. Essa condição aqui, ela era verdadeira. Se ela é verdadeira, volta para mim na tela aquilo que está na resposta verdadeira. 30, fechou, é o que está em A2. Tá, não preciso fazer o resto? Para quê? Não tem necessidade. Então, fez a condição, tu te pergunta, é verdadeiro ou falso? Se essa condição fosse verdadeira, melhor ainda. Voltaria para ti o que está em A1, 10. Resposta correta, A. Essa condição é verdadeira? É, então volta para ti na tela o que está aqui. Ferre-se o resto. Ok? No curso a gente fala outra palavra aqui, ferre-se o resto. Tranquilo? Então, condição verdadeira, falsa. Não é a verdadeira? Faz a falsa. Condição verdadeira, falsa. É a verdadeira? Acabou. Encontrasse a resposta, então, gabarito ali, letra C, 30. E para fechar então, galera, para fechar eu quero deixar aqui, enquanto eu estou apagando, enquanto eu vou apagar aqui, eu quero deixar para vocês isso daqui, ó. Ou melhor,
Vamos pensando aí. Qual a resposta para essa função aqui? Isso aqui é matemática pura, pessoal. Só que o pessoal se embanana, e aí eu vou dizer para vocês que essa função aqui, ela é igual a essa função aqui, ó, que é o que eu tinha escrito anteriormente. A mesma coisa. Só que aí o que acontece? Lá quando a gente tinha aula com a tia Zizi no primário, ela enfiava um parênteses aqui e ficava tudo certo. Porque ela dizia para ti o seguinte, faz o que está dentro do parênteses primeiro e depois o que está fora. Só que aqui acabou a moleza, galera. Que nem o manezinho que a moleza senta no colo do marisco. Acabou a moleza aqui. Aqui eu não tenho parênteses. Então, Fábio, o que eu faço? Senta e chora? Não, calma. Tem o que a gente chama de ordem dos precedentes na matemática. Primeiro, ao natural, eu multiplico. 7 vezes 3, 21. 21 mais 2, alternativa correta, 23. Tá, mas lá em cima a mesma coisa? Sim, primeiro eu faço a operação de multiplicação, para depois fazer a operação de soma. Certo? Então a gente vai ver isso aí também durante o curso, essa parte da ordem dos precedentes da matemática. E vamos então fechar aqui com essa questãozinha da FEPESE aí. Considerando que em uma planilha eletrônica do Excel, as células A1, A2 e A3 têm os seguintes valores. A1, 4. A2, A2, 2. E A3, 2 também. Certo? E que na célula 4 tem a fórmula. Substitui aqui, ó. Te deu uma colher de chá, colocou parênteses ali. Então, A1, 4, vezes A2, 2. E quem é esse sinal aqui, galera? Galera, esse sinal aqui, a gente vai ver também durante o curso vários caracteres que a gente consegue matar questões só pelo caractere. O que a gente está acostumado a ver na nossa escrita 2 ao cubo, aqui 2 ao cubo. Certo? 2 ao cubo. Então o que eu vou fazer? 4 vezes 2, 8. 8 chapeuzinho 2 é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Ficou fácil? Muito fácil, né, galera? 8 ao quadrado só pode ser, então, 64. Certo? Tranquilo? Galera, encerramos aqui, então, essa parte de questões. Eu quero, do fundo do coração, pedir para vocês que vocês já se preparem a partir de agora. Já comecem a procurar o edital anterior da JUSESC, já comecem a se organizar, porque quando a gente abrir o curso para a JUSESC aqui, vocês já vão estar pelo menos com a organização toda do edital em mãos. E aqui vocês vão encontrar a melhor equipe de professores, o melhor material, a melhor estrutura e também aqui todas as questões da FEPESE em relação ao teu edital. Então, fica atento aí ao nosso Facebook, fica atento, liga para cá, coloca o teu nome na lista de espera, as meninas vão te atender, elas vão deixar o teu nome na lista de espera e assim que sair o curso elas vão entrar em contato contigo, certo? Espero ter te ajudado, espero ter te motivado a começar a se preparar para estudar para esse concurso. Vale muito a pena, hoje eu sou servidor público, depois de aí um longo tempo de estudo também, vale muito a pena, galera, e eu convido vocês para esse desafio. Se preparem para esse concurso, que vai ser um baita de um concurso e um ótimo curso aqui no Rick Domingues, ok? Deixo o meu abraço aqui para vocês e até a próxima. Valeu!